E agora vou conversar contigo, Ricardo Jorge Pinto, sobre a dignidade dos portugueses e se ela esteve em causa. Ora, dignidade é um conceito muito lato e que para ti pode significar uma coisa e para mim pode significar outra, não é? É verdade, a dignidade é aquilo que alguém sente que tem ou não tem perante uma determinada situação. E é muito difícil falar de dignidade do ponto de vista coletivo, do ponto de vista de um povo. Ainda por cima porque aqui o conceito foi muito aplicado àquilo que é, no fundo, a postura que Portugal teve perante um problema, que é um problema europeu, que neste momento se vira particularmente para a Grécia e onde os restantes governos, de uma maneira ou de outra, acabam por assumir posições que ajudam ou desajudam, consoante a perspectiva, aquilo que é a posição desse país. Relativamente ao plano de ajuda em Portugal, a questão que foi muitas vezes colocada foi se esse pedido de ajuda era de alguma maneira um ato de humilhação e, portanto, os portugueses aí de alguma maneira ficavam diminuídos na sua própria autonomia, ou se foi um ato normal de gestão de um país que em determinadas situações acaba por precisar dessa mesma ajuda e se aquilo que ocorreu em seguida, as medidas de austeridade que foram aplicadas, não são de alguma maneira também a resposta quase que automática e inevitável que qualquer governo tem que dar perante essa situação. E aqui as perspectivas vão colocar-se nesta dicotomia entre aqueles que acham que, na verdade, a responsabilidade recai sobre o anterior governo socialista e que alguma humilhação que tenha sido feita sobre o país, no fundo, é consequência de uma má gestão do governo de José Sócrates, e aqueles que consideram que, apesar dessas falhas do governo socialista, na verdade, foi o executivo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas aquele que, por um excesso de medidas de austeridade, e a palavra ir para além da Troika foi muitas vezes recordada por esses que fazem esta crítica, teria conduzido a uma situação em que essas medidas de austeridade acabaram por tirar a tal dignidade que as pessoas tinham, levando-as, no fundo, a sacrifícios que, na verdade, acabaram apenas por compensar os grandes grupos económicos, os credores, os fundos de pensões, que, no fundo, acabam por gerir as dívidas públicas dos países, sobretudo aqueles que estão mais em dificuldade, como é o caso do Portugal. E, portanto, a questão da dignidade é uma questão que a pergunta está muito bem feita e certamente vai animar esta discussão no Antena Aberta, mas é uma questão que, na verdade, permite uma série de leituras diferenciadas consoante a perspectiva ideológica e programática que cada um de nós terá sobre estas matérias.